Eu sou Tess e eu sou Karen. Hoje nós vamos falar sobre como você pode aprender a gerenciar os seus próprios sentimentos. Isso porque a gente vai fazer vídeos na ordem dos 5 aspectos da inteligência emocional tratado pelo Daniel Goleman, que são a autoconsciência ou a autopercepção das próprias emoções, que a gente abordou nas 5 formas de perceber melhor os seus sentimentos, lidar com as próprias emoções, motivar-se, você reconhecer as emoções dos outros e você lidar com os relacionamentos. O Ricardo Piovan, ele interpreta esse lidar com os relacionamentos como saber lidar com a emoção dos outros. Então, como que você pode lidar com as emoções de forma positiva? Primeiro é você saber que as emoções vêm como mensageiras de algo. Então, a emoção ela serve para você olhar para o novo e entender o que ele tem a te ensinar. Quando você acha que não tem nada a te ensinar porque você já sabe, você simplesmente ignora o fato como novo. Uma coisa muito interessante é que as pessoas costumam enxergar os fatos que nos dão alegria como únicos e os fatos tristes ou que deixam com raiva ou que nos causam medo como algo repetido, porque você está se recusando a enxergar o que você precisa aprender. E muitas vezes a resolução dessa mágoa atual está lá na primeira mágoa. É como se você repetisse, você simplesmente bombasse numa disciplina, na faculdade ou na escola, e levasse como dependência. Ela era pré-requisito para outros aprendizados. E aí toda essa fila de aprendizados, ela vai se acumulando num tipo de cebola, em camadas. Cada fato que acontece, ela é uma camada a mais dessa cebola. Então isso acaba criando a cebolona, é o que você jogou para a sombra. E o que é a sombra? No livro Efeito Sombra, eles falam muito sobre o ego, que seria tudo que a gente aceita ter como característica, mesmo que seja uma característica considerada ruim pelos outros, o fato de você assumir essa característica faz com que ela não fique na sombra para você, você enxerga essa característica. No momento que você recusa, ela fica à sombra, não importa se é uma característica considerada boa ou ruim por você. Inclusive, a grande maioria das pessoas tem uma sombra enorme de características boas que elas admiram e que elas têm potencial de ser, mas que elas continuam guardando nas sombras por toda uma crença de responsabilidades que isso traria para elas. Então elas preferem guardar o seu potencial e não mostrar a que vieram. Por exemplo, eu admiro muito a garra e a forma de Mandela ter se expressado. Isso quer dizer que eu sou igual a Mandela? Não, mas eu tenho o potencial de escrever e eu tenho um potencial de ser pacifista. Então são 2 características que eu poderia não assumir para mim, como eu não assumia até pouco tempo. Eu achava só Nelson Mandela consegue tecer esse marco na história. E eu não preciso ser o marco na história, mas eu posso ser, da minha forma, o marco de algumas histórias. Então existem essas diferenças na vida dos outros e na sua vida. Você não vai ser a pessoa, você é outra pessoa, mas que pode manifestar algumas características semelhantes. Quando você não assume uma característica, é porque você acredita que determinado tipo de pessoa possui aquela característica. Então, a primeira pergunta que você vai se fazer é: que tipo de pessoa tem essa característica? Aí depois você vai se perguntar por que você associa essa característica com algo positivo ou negativo. Porque as características em si não são positivas ou negativas por si só, assim como as emoções. Eles se tomaram esse ar de positivo ou negativo de acordo com alguma interpretação que você fez no passado. E a partir desse passado, você decidiu que você não se identificava com aquilo. Então, as emoções em si não são ruins. Pelo contrário, elas são muito bem-vindas como mensageiras do que nós somos.
no nosso eu genuíno, do que nós temos de valores internos, do que nós temos de necessidades. Então, as emoções, na verdade, são grandes amigas do autoconhecimento. E elas só vão ser negativas quando manifestadas de determinadas formas destrutivas, formas que ferem alguém, formas que acabam trazendo muito mais a nossa história e do nosso ser limitado do que do nosso ser pleno, nosso ser que conta com a alma, com a mente, com o coração e com o corpo. Quando nós não experimentamos a vida através de todos esses elementos, nós tendemos a limitar o nosso aprendizado. Então é importante olhar para as sombras, olhar para as cebolonas que a gente acumulou durante a vida, exatamente para fazer esse trabalho de reconhecimento, porque a nossa mente tem essa necessidade de fechamento. Se a moral da história nos fere, geralmente não foi o fechamento que nós gostaríamos e nem o mais adequado. Nosso eu evolutivo, eles têm fechamentos que nos fazem expandir a mente e seguir a nossa evolução. Quando você está com um emocional saudável, você tende a enxergar cada situação como única e reagir a essa situação com os dados do momento. Tá bom? Então é isso.